saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira para nós estarmos refletindo na palavra do Senhor. Estamos aí caminhando para a lição de número 3, que vai falar sobre a história de Miriam e vai trazer para nós os bons exemplos que esta mulher nos deixou. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem me concedido, agradecer também aos nossos pastores, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe também os irmãos que são comentaristas destas revistas e que também Deus continue abençoando, dando graça para os meus colegas que fazem essas leituras diárias também. Que Deus venha estar abençoando a cada um de vocês, a você que tem nos acompanhado aqui no canal. Que Deus continue falando sempre ao seu coração. Aqui nós temos a lição falando sobre a história de Miriam, e a leitura diária ela vem se dividindo sobre alguns pontos importantes da vida de Miriam. E nesta quinta-feira, nós estaremos refletindo sobre como Miriam foi importante ali quando Moisés foi encontrado no rio pela filha de Faraó. Então, nós vamos estar lendo lá em Êxodo, no capítulo 2, versículo 7, que vai dizer assim: Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? Eu vou estar lendo o 8, que diz assim: E a filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Nós vamos ver aqui na história que a mãe de Moisés, que era da tribo de Levi, tanto a mãe quanto o pai, eles tiveram um filho, um menino que era muito formoso, e como estava havendo aquele período ali no Egito de matança, enfim, nós vamos ver que ela esconde esse menino por 3 meses. E quando ela vê que não é possível mais escondê-lo, ele será colocado em um cestinho, né, ali, em algo que ela organiza, a própria palavra que vai dizer, que ela fez uma arca de juncos e a betumou com betume e pez e pôs nela o menino e pôs ali na beira do rio. E Miriam, ela vai ficar ali observando aquela criança, né, o seu próprio irmão. Então, quando a filha de Faraó avista, pede que traga, né, que ela olha ali, vê aquele menino, ela se comove, ela sente compaixão, e nessa hora Miriam já aparece e pergunta se ela quer uma ama hebreia para cuidar daquela criança. Quando a princesa concorda, ela vai chamar a sua própria mãe, ela vai chamar a mãe daquela criança, que vai cuidar de Moisés por um tempo, e depois ele vai ser entregue para a filha de Faraó. E aqui é interessante o papel de Miriam, porque é como se ela estivesse ali atenta com o que poderia acontecer ao seu irmão. E ao mesmo tempo, ela se torna um vaso ali que Deus usa, porque nós sabemos, nós cremos que Deus levantou Moisés em meio à geração ali do povo de Israel. Ele foi um grande líder, isso nós não podemos negar, apesar de não ter entrado na terra prometida, mas Moisés guiou o povo, conduziu o povo ali na peregrinação no deserto. E nós vamos ver que Deus usa Miriam como uma ponte para que ela possa, talvez se fosse a mãe de Moisés ali, gerasse uma suspeita, né, em ela mesma oferecer para cuidar da criança. Mas Miriam ali, ela funcionou como uma ponte, como um vaso, como alguém que estava disposto a arriscar a sua vida para que Deus pudesse cumprir os seus desígnios.
E nós vamos ver que ali, através daquele zelo de Miriam, daquela oferta, né, dela colocar a sua vida em risco, porque era um risco que ela estava correndo, nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo. Então, que nós possamos meditar nesta palavra e que eu e você também possa ser alguém que se coloca à disposição de Deus para fazer a obra de Deus, para servir como ponte, para servir como um vaso, como alguém que Deus usa, que Deus se compadece e usa para abençoar outras vidas, para levar o evangelho a outras pessoas, para fazer o ID que Deus deixou para que nós, né, fizéssemos, para que nós falássemos do seu grande amor pela humanidade. Então é isso que os irmãos possam refletir e meditar nesta palavra. Seja como Miriam, seja alguém que constrói pontes e não muralhas, seja alguém que está ali para abençoar uma vida, para realmente ser uma base no ministério de alguém e não alguém que está ali somente como uma pedra de tropeço, alguém que está ali só esperando o próximo falhar, o próximo fracassar, mas seja alguém que está disposto a arriscar a sua própria vida para zelar da obra do Senhor. Deus abençoe.